Você já ouviu falar em NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família? Você pode até não ter ouvido falar sobre ele, mas com certeza você já foi atendido por profissionais que atuam no NASF. Em suma, as equipes de saúde da família fazem toda a diferença na atenção básica praticada pelos municípios. Acontece que a gente começou 2020 com uma mudança drástica do Ministério da Saúde em cima das regras que regem o NASF. Só que o Ministério da Saúde não ouviu ninguém. E as alterações agora caem nas costas dos gestores municipais. E o que o CREFITO 3 está fazendo sobre isso? É sobre isso que a gente trata no episódio de hoje. Vem com a gente! Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui para mais um ano com o podcast Físio e TO em Movimento. Tudo que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast. Estamos iniciando o nosso segundo ano no ar. A edição é a 46. O mês de janeiro foi de muito trabalho para reformular as publicações tradicionais aqui do CREFITO 3. No ano passado, este podcast superou 60 mil plays, com a participação de mais de 100 profissionais de todo o Brasil. Chegamos a 150 cidades, 18 estados e 9 países. E estamos no YouTube e em pelo menos 10 tocadores de podcasts gratuitos. Para este ano, tornamos o programa mais curto e direto para que você possa aproveitá-lo por inteiro. E a gente começa a temporada 2020 de maneira bem semelhante ao ano passado. Não sei se você se lembra, mas em nossos episódios 3 e 4... Pois é, a gente ainda era bebê ainda, né, Gabi? Lá no comecinho. É verdade. E estes 2 episódios de fevereiro do ano passado traziam um puxão de orelha nosso no Ministério da Saúde. E esse ano vamos nós de novo. É que o Ministério resolveu acabar com o NASF. Aí já viu, né? Isso é tema para o podcast. É isso aí, sem mais delongas, eu sou o Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Terceira Região, o CREFITO 3. E eu sou a Gabriela Moreto, jornalista do Conselho. A Mônica está se recuperando de uma lesão em casa, mas já está de volta. Nossas vibrações positivas para ela. E não esquecendo de ninguém, a edição deste episódio é do Rodrigo Cavaleiro, editor de vídeo aqui da autarquia. Fora das gravações, a gente tem os trabalhos de arte das estagiárias Eduine Azevedo e Juliana Mayumi e todo o monitoramento das redes sociais com a nossa querida Ana Carolina, também estagiária do setor. Bora começar? Bora lá! Pois é, parece que já vimos este filme antes, como no ano passado, 2020, começa tratando sobre mudanças feitas no Ministério da Saúde e que foram mudanças feitas de forma pouco democrática e bastante questionável, Gabi. No ano passado, nos episódios 3 e 4 do nosso podcast, bem no começo do ano, debatíamos a famigerada nota técnica número 11 de 2019 do Ministério da Saúde, que feria de morte a Política Nacional de Saúde Mental. E o ano 2020 nem começou direito e tá aqui o CREFITO 3 já chamando na responsabilidade o Ministério da Saúde de novo. Dessa vez a gente está combatendo a portaria 279 e outra nota técnica, dessa vez a número 3 de 2020. Elas estabelecem um novo, entre aspas, modelo de financiamento de custeio da atenção primária à saúde no âmbito do SUS, Sistema Único da Saúde. Em outras palavras, gente, ela extingue o NASF, estrangula os gestores municipais de saúde e os força a cortar investimento e, obviamente, demitir profissionais. E voltando um pouco no tempo, ainda em 2017, o CREFITO 3 construiu a diversas mãos uma cartilha sobre elaboração de projetos, captação de recursos. Ela tem como público-alvo os mesmos gestores de saúde que estão sofrendo na pele com as mudanças impostas pelo Ministério da Saúde. E para nos ajudar a conduzir o tema, a gente chama o vice-presidente do CREFITO 3, o terapeuta ocupacional, Dr. Adriano Conrado. Bem-vindo, Dr. Adriano! Como foi a construção desta cartilha pelo CREFITO 3? Obrigado por esse convite, Gabi, Túlio, Rodrigo, toda a produção do podcast. É uma honra falar com você que está nos ouvindo. Fico muito feliz de nós termos um canal de comunicação desse nível para reportar assuntos tão importantes e poder debater no âmbito social, no âmbito maior, com você profissional aí, questões que sejam do interesse das profissões. Essa cartilha ela tem um direcionamento para gestores de serviços públicos,
para que o gestor veja o quanto ele pode usufruir das estratégias do Ministério da Saúde para efetivar, implantar, fortalecer programas onde estejam envolvidos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Bom, e a gente sai lá de 2017 e vem agora para 2020. Fazendo um pequeno retrospecto das ações deste ano, no dia 3 de fevereiro, o CREFITO 3 emitiu e enviou carta de recomendação aos gestores de saúde. Gabi, o que o CREFITO 3 está recomendando nessa carta? Vamos lá. Primeiro, que sejam mantidos na íntegra os programas e serviços da atenção primária à saúde vigentes nos municípios do estado de São Paulo, conforme estabelecido e implantado pelos mesmos, em respeito às demandas populacionais de cada território, bem como em respeito à Constituição Federal, que fundamenta legalmente o Sistema Único de Saúde, o SUS, na composição de uma rede de atenção fortalecida, garantindo assim os princípios da universalidade, equidade e integralidade na atenção, que o Dr. Adriano acabou de falar. Segundo, que sejam mantidos os fluxos de encaminhamentos implantados para os programas e serviços do SUS conforme a análise estratégica organizacional de referência e contra-referência em função do correto diagnóstico territorial. E terceiro, que os programas de educação continuada sejam ofertados com o conteúdo programático estabelecido a partir de temáticas baseadas nas demandas de atenção à saúde de cada município do estado de São Paulo. Bom, tendo isto, doutor Adriano, qual o objetivo principal ou central, ou quais objetivos o CREFITO 3 tem ao emitir essa carta aos gestores municipais? Há mais de 10 anos eu sou convidado para dar aulas de gestão em saúde pública e mais especificamente no contexto da fisioterapia e da terapia ocupacional, a reabilitação em si, nas residências multiprofissionais de saúde em todo o território nacional. E o que a gente vê é um sofrimento muito grande e eu já vejo há mais de 15 anos, eu fui coordenador de uma residência multiprofissional, inclusive, no início dos anos 2000, e desde lá eu venho refletindo sobre essa questão toda. Então, o que eu quero dizer com isso? O profissional ele não consegue encaixar a própria prática na estratégia de saúde do seu município, do seu programa, do seu serviço, porque a hora que ele chega, ele nunca sabe o que vai encontrar. Eu vou lá no estrito da palavra mesmo, e na concepção, que é o profissional chorar por não encontrar sentido na realização da sua prática. E não falo nem do físio e do TO só, falo das 14 ou 15 profissões envolvidas nesse contexto. Você tem a quebra dos fluxos, então você imagina você estabelecer uma linguagem e de repente vem uma normativa federal que quebra essa linguagem e fala, agora não é mais assim. E aí todo aquele trabalho anterior vai por água abaixo. Como que você trata isso junto aos seus pacientes? Como que você mantém uma estrutura organizada de prática num contexto desse? E, continuando, as ações não pararam por aí. No dia 4 de fevereiro, o CREFITO 3 emitiu uma nota de repúdio ao conteúdo da portaria número 2.979 do Ministério da Saúde, de 12 de novembro de 2019, bem como a nota técnica número 3 de 2020, nos termos dos projetos dos decretos legislativos números 701 e 704 de 2019. Tais decretos estão sendo propostos na Câmara e no Senado pelo deputado federal e ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha, de São Paulo, e pelo senador e também ex-ministro da Saúde, Humberto Costa, de Pernambuco. E eu perguntei ao presidente do CREFITO 3, Dr. José Renato de Oliveira Leite, qual é o objetivo do CREFITO ao emitir essa nota. O objetivo é tornar pública a opinião do CREFITO com relação a esse desmonte que está tendo na saúde pública no país. Nós temos, além do prejuízo para a população, muitos profissionais, em especial os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que atuam no NASF, estão sendo efetivamente prejudicados. Está havendo um desmonte e o CREFITO 3 não comunga com esse tipo de política no país. Vamos lutar e vamos até as últimas para que essa situação seja totalmente revertida. Vamos valorizar a fisioterapia e a terapia ocupacional. Doutor Adriano, você ocupa assento titular nos conselhos estadual e municipal de saúde. Diz pra gente, além do CREFITO 3, qual é o posicionamento desses conselhos e dos atores que estão trabalhando dentro desses conselhos? Pela primeira vez, Túlio, o CREFITO 3 tem assento titular tanto no Conselho Estadual de Saúde como no Conselho Municipal de Saúde. Então é uma honra poder representar nossos mais de 80 mil profissionais na gestão estadual e municipal e no controle social.
que é a função precípua do Conselho, tanto estadual como municipal de saúde. Eu acho que a gente tem uma voz ativa lá. O Conselho ele deve se organizar a partir agora das suas comissões, e nessa última semana nós tivemos a retomada dessas comissões e é pauta já de discussão, tanto no pleno geral como nas comissões específicas, que sejam discutidas as ações a partir tanto da revogação como do correto direcionamento do olhar público para o que demanda em termos de atenção, em termos de saúde, a população brasileira. Ok, e a gente fala também sobre reação na Câmara Federal, na Câmara em Brasília. E a reação lá foi imediata. Em nossa nota de repúdio, a gente fala sobre 2 projetos de decreto legislativo que visam assustar a portaria 279 do Ministério da Saúde. Em suma, é isso. Um deles é o do deputado Alexandre Padilha, daqui de São Paulo. E para a gente entender melhor, a gente ouviu o deputado. Primeiro, a gente quis saber quais os principais impactos que a portaria 2979 do Ministério da Saúde pode causar ao SUS, à atenção primária básica, né? E especialmente aos usuários dos serviços. Quem mais perde são exatamente os usuários, as pessoas que são acompanhadas, atendidas, o que são submetidas a ações de educação em saúde, prevenção, na atenção primária em saúde. Mas quando você quebra esse atendimento ao usuário da atenção primária em saúde, você prejudica o conjunto do sistema. Então, quem vai sentir esse impacto, além da atenção primária em saúde, é sobretudo os serviços especializados, serviços hospitalares, porque quando você tem uma atenção primária em saúde que precisa avançar muito ainda em qualidade e cobertura, quando você prejudica a necessidade desses avanços, o impacto vem direto nos serviços especializados, nos serviços hospitalares. O fim do incentivo financeiro do Ministério da Saúde ao NASF, ao Núcleo de Apoio à Saúde da Família, vai ter um impacto violento na formação das equipes multiprofissionais. Eu, além de médico, deputado, sou professor nas equipes de atenção primária em saúde e também em programa de residência multiprofissional. Já não está fácil a vida dos profissionais que estão concluindo a sua especialização na residência multiprofissional, porque com o congelamento dos recursos do Sistema Único de Saúde, a partir da emenda constitucional 95, aprovada ainda no governo Temer, que se mantém no governo Bolsonaro, tem uma redução da expansão das novas equipes multiprofissionais, a equipe do NASF, com o fim desse incentivo pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde está dando um sinal muito claro para os gestores municipais de que quem mantiver ou ampliar equipes do NASF vai ter que arcar com os recursos sozinho, isoladamente. Nós sabemos, né, o quanto foi importante a criação do Instituto NASF para a criação das equipes multiprofissionais na atenção primária em saúde. A ausência de incentivo do Ministério da Saúde, na prática, interrompe não só essa expansão, mas com risco concreto, real, de demissão das equipes que já existem. E qual o impacto disso no SUS, nos serviços por ele oferecidos, para os profissionais que nele trabalham e para o usuário? Ela é um desastre para a atenção primária em saúde do Sistema Único de Saúde. Por esse motivo, apresentei um projeto de decreto legislativo na Câmara dos Deputados para assustar os efeitos da portaria. Essa portaria, na prática, rompe com uma preocupação e uma tradição das políticas de atenção primária em saúde no SUS, que é apoiar os municípios para que eles deem conta e se esforcem da cobertura universal na atenção primária em saúde no seu município. Quando você acaba com o PAB fixo, que era aquele valor vinculado diretamente à população do município, você passa a estimular aquele município a organizar o atendimento, as equipes de saúde da família, os profissionais que compõem essa equipe, apenas para a população cadastrada naquele município. Você também dificulta a vida do município que utiliza esse recurso do PAB fixo num conjunto de ações que compõem os atributos da atenção primária em saúde, que ultrapassam
ultrapassam aquelas ações vinculadas ao cuidado individual ou cuidado das famílias pelos profissionais. Estou falando das ações de vigilância em saúde, estou falando das ações de educação em saúde, estou falando das ações de presença no território, que são atributos fundamentais da atenção primária em saúde. A portaria também rompe com uma tradição de cooperação entre União, Estados e municípios, porque ao assumir como apenas um certo modelo de organizar a atenção primária em saúde, faz com que as adaptações locais sejam simplesmente desestimuladas ou abandonadas pelo Ministério. E por fim, a gente quis saber quais as saídas possíveis e quais as estratégias a serem adotadas. A saída possível é a revisão por parte do Ministério da Saúde desta portaria. Tenho certeza absoluta que quando começarem os impactos, vai existir uma mobilização dos conselhos municipais de saúde, dos profissionais, dos usuários das secretarias municipais de saúde. Eu quero lembrar, em dezembro, quando o Ministério da Saúde apresentou a proposta no Conselho Nacional de Saúde, tinha alguns profissionais defendendo o NASF lá, e os representantes do Ministério da Saúde chegaram a dizer que nada ia mudar no NASF. Isso ficou muito claro com a nota técnica do Ministério, quando, além de ficar explícito que não existe mais um incentivo financeiro específico para que o município monte as equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, também a nota técnica está dizendo, inclusive, que os profissionais não precisam nem ser mais identificados, registrados no CNES, que não vai ser mais cobrado, e joga para os municípios a responsabilidade de manter as equipes. Então, acredito que esse impacto vai levantar nos municípios o que está de fato acontecendo, e é fundamental que as pessoas, os trabalhadores, que a gente possa colocar em votação esse meu projeto de decreto legislativo que cancela os efeitos dessa portaria. Para isso é muito importante que eles entrem no site da Câmara, conheçam esse projeto de decreto legislativo apresentado pelo deputado Alexandre Padilha, participe de uma assinatura de petição eletrônica para que a gente possa colocar esse projeto em votação. Só com a participação popular que a gente consegue pautá-lo em regime de urgência na Câmara dos Deputados. Nós também aprovamos a realização de uma série de audiências públicas nos estados para disseminar essa informação, envolver mais pessoas. Por isso a importância de um programa como esse, exatamente para informar os profissionais e os usuários do que está acontecendo. Olha, nem todo mundo sabe, mas o deputado encaminhou requerimento à Comissão de Seguridade e Família, solicitando a realização de seminários estaduais para debater a portaria 2979 do Ministério da Saúde com a população. Aliás, isso é o que o Ministério deveria ter feito desde o início, né? Antes de propor uma mudança tão severa dessa. Para isso, ele solicita que sejam convidados representantes do Conselho Nacional de Saúde, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, do Ministério da Saúde, da Associação Brasileira da Saúde Coletiva, do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde e do Conselho Estadual de Secretarias Municipais de Saúde. E em novembro do ano passado, a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade o requerimento do deputado Alexandre Padilha, que determina a realização de uma audiência pública e de seminários estaduais para debater a portaria. Bom, e é importante revelar uma outra ação do CREFITO 3, é que já estão sendo agendadas reuniões entre o presidente Dr. José Renato e os ex-ministros Alexandre Padilha, deputado federal, e Humberto Costa, senador. E, doutor Adriano, quais os objetivos do CREFITO 3 com essas reuniões? Então, olha só, Gabi, o CREFITO 3 acompanha, junto ao Legislativo, desde novembro, o projeto de decreto-lei do deputado Alexandre Padilha para sustar a portaria 2979 do Ministério da Saúde, bem como a norma técnica 3/2020, se colocando à disposição e impulsionando o que for necessário para que ela seja realmente efetivada e nós tenhamos como resultado o cancelamento da referida portaria e referida nota técnica. E nós perguntamos ao presidente do CREFITO 3, que é membro da CAP do COFITO, como ele acredita poder contribuir nessa luta. Primeiro vamos levar a força dos 80 e poucos mil profissionais do estado de São Paulo.
São Paulo ainda é a locomotiva e vai ser durante muito tempo nesse país. Então os deputados e os senadores nos ouvem, ainda mais com a nossa participação na Comissão de Assuntos Parlamentares do COFITO. Construímos muitas pontes, muitas amizades, muitas alianças. Eles entenderam o nosso propósito, entendem a presença da CAP, da nossa profissão e a importância do fisioterapeuta participando, assim como o terapeuta ocupacional, nas políticas públicas de atenção à saúde do nosso país. Bom, que o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional entendam que o CREFITO 3 está na luta ao lado dos gestores de saúde municipais em prol da melhor assistência à população, isso desde 2016. E, obviamente, está encarando esse desafio em prol dos profissionais e da população. Doutor Adriano, qual outro recado do CREFITO 3 sobre este tema que o senhor gostaria de deixar? Eu queria dar um recado direto para o profissional, Gabi, para você que está escutando a gente aqui. Você organizou sua prática, você levantou sua demanda, profissional, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. Não deixe isso se dissolver de forma fácil. Pactue com o seu coordenador, com o seu gestor local, a manutenção das boas práticas de saúde, do que preconiza o Sistema Único de Saúde, do que preconiza a legislação federal brasileira. É isso aí, muito obrigado, doutor Adriano. E a gente segue em frente. Fica aí mais 2 minutinhos, você não vai se arrepender. Começa agora a nova versão do Fato ou Fake. Você vai ver que a gente mudou ele um pouquinho, a gente mudou o formato. E agora a gente vai direto ao ponto. Toda semana lançamos 3 questões sobre temas variados para você. E você pode votar em nossas redes sociais e saber informações mais detalhadas aqui no podcast. E a gente vai agora para a primeira questão de hoje. As mudanças propostas pela Portaria 2979 de 2019 do Ministério da Saúde alteram profundamente o funcionamento das equipes de saúde da família nos municípios. É fato. Da forma como ficou definido pela Portaria do Ministério da Saúde, o novo funcionamento rompe com a tradição de cooperação entre União e municípios, jogando toda a responsabilidade de manter as equipes de saúde da família nas costas do município. Segunda questão. Não há ações do CREFITO 3 a respeito do tema, pois o Conselho não tem poder de alterar essa determinação do Ministério da Saúde. E essa daí é um fake. Apesar de não ter poderes para reverter uma decisão do Ministério da Saúde, o CREFITO 3 tem desenvolvido ações voltadas aos gestores municipais desde 2017 e, recentemente, emitiu uma nota de repúdio se posicionando junto à sociedade e carta de recomendações aos gestores públicos municipais. É isso aí. E a última questão de hoje é: as mudanças provocadas pela Portaria 2979 do Ministério da Saúde não alteram a vida do cidadão. Essas alterações são apenas administrativas. E essa também é um fake. Tais mudanças afetam diretamente o usuário, principalmente em serviços especializados. O fim do incentivo ao NASF impacta na manutenção de equipes de saúde da família. Bom, e esse foi o primeiro Fato ou Fake de 2020. Espero que você tenha gostado da carinha nova, do novo formato e que tenha acertado tudo. E não deixe de participar do Fato ou Fake sobre novos temas em nossas redes sociais. É sempre muito bom te ver por lá. E assim a gente conclui a 46ª edição do podcast Físio e TO em Movimento. Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast. Eu sou Túlio Fonseca, agradeço a sua companhia, agradeço também aos meus colegas de podcast, a Gabi Moreto. Valeu, Túlio. Rodrigo Cavalheiro e ao nosso convidado de honra, Dr. Adriano Conrado, vice-presidente do CREFITO 3. Prazer foi meu, Túlio. Obrigado pela oportunidade. Vamos em frente. É isso aí. Hasta la vista. Tchau, tchau.